4. Versículos 14 a 18, depois versículos 32 a 35. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 14 a 18, e depois os versículos 32 a 35. Nós vamos ler aqui inicialmente um diálogo que Jesus travou com a mulher samaritana. Disse assim o Senhor Jesus: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículos 32 a 35. Diante disto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Normalmente nós priorizamos as nossas necessidades pessoais, os nossos projetos. Você vai pensar aí: mas é claro, pastor, se eu não correr atrás, quem é que vai correr para mim? Se eu não me esforçar, quem é que vai fazer? Não é? Lutamos pelo pão nosso de cada dia, priorizamos os nossos projetos, os nossos estudos, a nossa carreira. É interessante que às vezes nós raciocinamos assim: Deus toca no nosso coração querendo que nós façamos algo para o seu reino. E aí nós ficamos pensando assim: olha, eu vou fazer isso para Deus, mas depois que... Aí colocamos na frente uma necessidade, colocamos na frente um projeto pessoal. Quantas vezes de manhã nós acordamos, vou ler a Bíblia, vou orar. Mas eu estou atrasado. Estou atrasado para o trabalho. Vou primeiro para o trabalho. Quando eu voltar de noite, eu oro e leio a Bíblia. Aí chegamos em casa, agora eu estou muito cansado. Primeiro eu vou relaxar um pouco. Vou lanchar aqui, vou jantar, vou relaxar um pouco. Depois de relaxar um pouco, aí eu já estou muito relaxado, eu quero mesmo dormir. E aí lá se vai outro dia que eu priorizei minhas necessidades, meus projetos, e não busquei o reino de Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, nós vemos aqui um episódio em que Jesus mais uma vez demonstra que as nossas prioridades estão invertidas. Mais um episódio que Jesus mostra que o mais importante não são as nossas necessidades pessoais, pois por mais urgentes e legítimas que elas sejam.
Mais uma vez, Jesus dá o exemplo e mostra que há algo mais importante. Jesus estava com seus discípulos viajando da Samaria para a Judéia. Perdão, da Galiléia para a Judéia. Viajando da Galiléia para a Judéia. E o caminho mais curto atravessava pelo meio de Samaria, né? Aquela região habitada por um povo que os judeus desprezavam, não simpatizavam, judeus e samaritanos não se bicavam. E Jesus sentou junto ao poço para descansar, enquanto os seus discípulos foram providenciar alimento. E lá chegou uma mulher para pegar água naquele poço. E Jesus pediu para ela: dar-me de beber. E ela estranhou um homem se dirigindo a ela. Homens e mulheres não falavam em público, ainda mais um estranho. E ainda mais porque ele era judeu e ela era samaritana. Então Jesus ofereceu para ela a água da vida, que era Ele próprio. Aquela mulher estava cheia de sede no seu coração. Aquela mulher estava com a vida toda atrapalhada. Jesus olhou para ela e sabia da vida dela. Jesus olhou para ela e sabia o que ia no coração dela. A sede que ia dentro do coração dela, sede de vida verdadeira. E Jesus então lhe ofereceu essa água da vida. Aquela mulher já vinha de 5 casamentos. Que coisa, hein? Queria um relacionamento verdadeiro, queria verdadeiro afeto, amor, mas dificuldade para se relacionar e sempre dava errado e dava em divórcio. E quem tomava iniciativa de divórcio na sociedade judaica era o homem. Aí o homem preparava uma carta de divórcio, um documento, ia diante dos anciãos da cidade, dizia para aquela mulher 3 vezes: eu a repudio. 3 vezes: eu a repudio, eu a repudio, eu a repudio. E lhe entregava o documento, a carta de divórcio. E aquela mulher havia passado por isso 5 vezes. E agora estava vivendo com um homem sem casar. Mas Jesus teve compaixão dela. Jesus não olhou para ela: essa mulher é complicada, essa mulher tem uma vida toda errada. Deixa eu ficar quieto aqui na minha enquanto ela pega a água dela e vou esperar ela ir embora. Não é o tipo de pessoa que eu deva dar atenção. Não foi isso que Jesus fez, não. Jesus teve compaixão dela, transpôs barreiras sociais, transpôs protocolos culturais, e se dirigiu àquela mulher e lhe ofereceu a solução para a sua vida, a água da vida eterna. E aí os seus discípulos ficaram perturbados, porque queriam comer, já estava passando da hora, eles estavam cheios de fome. Vem cá, comida é ou não é uma necessidade legítima? É, não é? Os adolescentes aí que sabem realmente dizer, né, que é uma necessidade legítima comer. Bateu a fome, o que você vai fazer? Comer. Natural, fomos criados assim, para isso, é uma necessidade legítima. E estavam incomodados, pegava mal, ficava muito esquisito eles almoçarem e não esperarem o seu mestre. E nada de Jesus parar de conversar com aquela mulher. Uma mulher, ainda por cima samaritana. Até que eles, de tanta fome, perderam a paciência, né? Chamaram Jesus: ó, Senhor, come.
né? Versículo 31. Diante disso, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, mestre, come. Perderam a paciência por causa da fome e interromperam, chamaram: vem comer. O que Jesus respondeu para eles? Hein? Versículo seguinte, 32. Eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Aí os discípulos ficaram se perguntando: será que alguém trouxe alguma comida para ele enquanto a gente não estava vendo? E Jesus esclareceu, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. O que Jesus queria dizer com isso? Que o que era mais necessário, o que era mais urgente, até mesmo que comer, era fazer a obra de Deus. Era falar do Evangelho para aquela mulher necessitada, tão carente, tão necessitada. Isso era o mais importante, isso era o mais urgente, e não comer. Meus irmãos, nós precisamos fazer da pregação do Evangelho a nossa prioridade, fazer do testemunho de Cristo, fazer da obra missionária a nossa prioridade. Porque o mais urgente, o prioritário para nós é fazer a obra de Deus. Deus fez a parte dele, Deus não se negou a nada. Deus nos priorizou, a nós pecadores. Ele nos priorizou. E João 3,16, o texto talvez mais conhecido da Bíblia, não é? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos priorizou. Deus entregou Jesus para morrer na cruz por nós, seu Filho unigênito. Deus fez o que lhe cabia na obra de redenção, na obra de salvação de cada um de nós, de toda a humanidade, do ser humano. E às vezes nós não queremos nos dar, às vezes não queremos dar um pouco do nosso tempo, um pouco dos nossos dons, das nossas habilidades. Porque priorizamos as nossas necessidades pessoais, priorizamos os nossos projetos. Olha, meus irmãos, quando eu estava em Cuba, eu levei um tapa atrás do outro. Deus, de vez em quando, me dava um tapa, com amor, mas dava. Com amor, mas dava. Aquele povo pobre, sofrido, pobre. Mas que amor, que dedicação à obra de Deus. Teve um domingo à noite que o pastor da igreja falou assim: meus irmãos, amanhã vamos nos reunir aqui 8 horas da manhã e vamos evangelizar em tal lugar. Eu fiquei pensando, o que é isso? Esse pastor aí está meio... não está batendo muito bem. Convocando o pessoal para segunda-feira, 8 horas da manhã, sair para evangelizar. Não pode ser. Aí no outro dia estava eu lá, 8 horas da manhã, fui chegando lá, 8 horas da manhã, pensando que não ia encontrar ninguém, no máximo 1, 2, 3. Aí, Deus me dando tapa. Pá! Mais de 30 pessoas. Várias senhoras, jovens e adolescentes. Segunda-feira, 8 horas da manhã, reunidos para saírem para evangelizar. Mais de 30. Que coisa, irmãos. Que coisa. A obra do reino de Deus, a obra de evangelização, é prioritária. Fazer a vontade de Deus, completar a obra do seu reino, deve ser prioridade para nós.
E deve ser prioridade, meus irmãos, porque o Evangelho de Cristo transforma e salva. Aquela mulher com a vida tão errada, tão torta, ela tão necessitada. Jesus conversou com ela, ofereceu Ele próprio a ela a água da vida, ela entendeu, ela aceitou isso, e a prova é que ela foi correndo, se nós continuamos lendo aqui, ela deixou lá o seu cântaro junto ao poço e saiu correndo para contar pela sua cidadezinha, pelo seu vilarejo. Encontrei o Messias, encontrei o Salvador. E aí levou muitas outras pessoas para ouvirem Jesus falar dessa mensagem da água da vida. Ela agora era outra, ela agora estava transformada por Cristo, tanto que foi chamar outras pessoas, convidar outras pessoas para ouvi-lo. Meus irmãos, nós precisamos priorizar a pregação do Evangelho. Primeiro, porque nós precisamos fazer a obra de Deus. Segundo, porque o Evangelho é que transforma vidas. Durante muitos anos colaborei com um projeto de recuperação de dependentes químicos, lá em Pádua, e hoje o projeto Cristolândia encampou. E hoje transformou-se Cristolândia lá em Pádua. Era o projeto Amor. E uma vez o irmão que dirigiu o projeto me contou que os juízes estavam mandando encaminhar os usuários de drogas, os dependentes químicos que eram pegos, para lá e para outras instituições evangélicas, porque descobriram que a estatística, o índice estatístico dos que se recuperavam, se libertavam das drogas, eram muito maiores nesses projetos de recuperação evangélicos. E sabe por quê? Porque é Jesus Cristo que transforma. As pessoas aceitam a Cristo como Salvador, são transformadas. Os médicos consideram que para a dependência química não há cura. O dependente químico, ele controla sua dependência por toda a vida, e de vez em quando é admitido, até já é esperado, que de vez em quando o dependente químico tem recaída. Mas Jesus Cristo cura. Jesus Cristo transforma. Jesus transforma o egoísta, Jesus transforma o ganancioso, Jesus transforma o mentiroso, Jesus transforma o adúltero, e por aí vai. Jesus transformou aquela mulher. Nós precisamos priorizar a pregação do Evangelho, porque só o Evangelho é capaz de transformar totalmente as vidas. E, meus irmãos, nós precisamos priorizar o Evangelho também, porque há urgência nessa pregação. Olha como Jesus terminou a lição para os seus discípulos. Jesus falou que ele tinha essa urgência, essa comida, essa necessidade premente, essa comida que era completar a obra de Deus. E ele continuou no versículo 35, justificando por que é urgente. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quando era criança existia um ditado, quando alguém estava muito apressado, muito afobado, assim, né, para fazer algo, né, e a gente queria dizer para ele, vai devagar, a gente ouvia assim, calma, alguém falava, calma, que o Brasil é nosso. Ah, estão lembrados disso, né? Calma que o Brasil é nosso. Hoje em dia não sei se a gente pode falar isso, né? Calma que o Brasil é nosso. Até as urnas da eleição são venezuelanas, né?
Mas a gente falava isso, calma que o Brasil é nosso. E os judeus, na época de Jesus, tinham um provérbio. Os judeus, na época de Jesus, tinham um provérbio parecido. Eles diziam, ainda faltam 4 meses para a ceifa. Olha, para que essa pressa, rapaz? Ainda faltam 4 meses para a ceifa. Vai devagar. E Jesus falou, olha, no nosso caso não se aplica esse provérbio. No nosso caso, há urgência para fazermos a obra de Deus. Faltam 4 meses para a ceifa, não. Os campos já estão prontos para a ceifa. Quando já está na época da colheita e a colheita não é feita, o que acontece? Perde tudo. Eu lembro quando estava lá em Taubaté, uma vez que eu me refestelei, fiquei feliz da vida. Um irmão nosso tomava conta de uma plantação de caqui. Eu não lembro mais o motivo, o dono não tinha mandado colher. O dono não tinha mandado colher os caquis. Estava caindo tudo, apodrecendo no chão. Então aquele irmão convidou eu e mais alguns amigos lá da igreja, e nós, eu e a Erzinha ainda não éramos casados, ela também gosta de caqui, senão ela ia gostar disso, né? Mas eu e alguns outros amigos da igreja fomos para lá e comemos caqui até dizer chega. Por quê? Porque estava se perdendo mesmo. O dono da plantação lá do pomar de caquis não mandou colher. Quando você não colhe, perde tudo. É isso que Jesus está dizendo aqui, ó, está na hora de colher. Se nós não colhermos, perde tudo. Tem pressa, tem urgência. Nós estamos lidando com almas preciosas, com vidas preciosas. Se nós não fizermos a obra de Deus com urgência, essas vidas preciosas vão se perder. Jesus deixou muito claro que é urgente a pregação do Evangelho. E lembro quando estava na Escola Técnica Federal, um amigo nosso. E chegamos uma vez Durante muito tempo eu fiquei muito triste, depois eu lembrei que chegamos a falar do Evangelho para ele. O amigo estava sempre conosco, diariamente, um rapaz muito simpático, muito prestativo, todos gostavam dele. Uma segunda-feira nós chegamos para a aula, cadê o fulano? Ué, você não sabe não? Não estou sabendo nada não. Esse fim de semana ele bateu, capotou, morreu na hora. Rapaz, 18 anos, tinha acabado de tirar a habilitação de motorista. 18 anos. Eu nunca esperava, nós nunca esperávamos que de uma hora para outra fosse acontecer isso. A vida é assim, meus irmãos, a vida é uma incerteza. E mesmo que eu viva 100, 120, 200 anos, vai chegar a hora que eu me vou também, que a pessoa se vai também. E se eu não tiver falado de Jesus para ela não tiver aceitado Jesus como Salvador, é fruto que se perdeu. Nós temos urgência. Tem uma estatística aí que eu fiquei assustado, de quantos morrem por hora. Aí eu dividi isso por minutos. E é uma coisa terrível. Eu faço assim, nesse momento que eu fiz assim, já morreram algumas pessoas, já partiram para a eternidade algumas pessoas. Será que essas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho? Os campos estão brancos para a ceifa, meus irmãos. E se eu não falar para as pessoas que estão ao meu redor, ninguém mais vai falar. Se você não falar para as pessoas que estão ao seu redor, ninguém mais vai falar. Você está colocado ali por Deus para você falar. Deus não vai mandar um anjo para falar do Evangelho para aquelas pessoas que estão ali ao seu redor. É você, sou eu. Os campos estão brancos para a ceifa. É urgente a pregação do Evangelho. Por isso,
A pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho precisa ser prioridade em nossas vidas. Porque nós precisamos fazer a obra de Deus. Porque o Evangelho transforma e salva vidas. E porque é urgente pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser prioridade nas nossas vidas. Acima até mesmo das nossas necessidades e projetos pessoais. Ah, pastor, mas aí eu vou ficar prejudicado. Não vai não. Porque Jesus prometeu e ele não mente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua... Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Irmãos,